Família, só passando aqui pra avisar pra vocês que pro canal não ficar sem vídeo, eu editei um aí com uma vozinha de robô. Oh, droga. Pra vocês curtir aí. Opa, vocês estão bem? Que bom! Eu estou muito dodói e não tenho voz para gravar. E para não deixar sem vídeo do Rei do Deboche, vou estar me virando assim. Deixa o like, pois se você não deixar agora, depois esquece. E se inscreve e me deseje melhoras nos comentários. O capítulo começa com o Prota falando que realmente não pensou muito sobre o caldeirão na vida passada. Ele só refinou e deu de presente para alguém. Nunca imaginou que nesta vida, o caldeirão voltaria para ele. Se ele soubesse, teria esculpido mais algumas matrizes poderosas nele. Era uma pena. O caldeirão dos 5 elementos é um dos artefatos mais completos que o Prota refinou antigamente. Se ele conseguir usar seu poder por completo, sua força de batalha seria o equivalente a de um rei marcial em seu auge. Entretanto, como seu grau de cultivo atual era baixo, ele não consegue demonstrar seu poder por completo. Fora da residência do Prota, um aglomerado de figurantes estava reclamando sobre como eles disseram que o recrutamento seria hoje, mas eles ainda não viram ninguém desde cedo. Talvez eles não prepararam nada e mentiram sobre isso. E pedem que mandem alguém para organizar essas coisas. Já era quase meio-dia. Nessa hora, o pai do Prota com o pet dele chega e pergunta o que era todo esse alvoroço. Apenas calem a boca, todos. Se disseram que seria hoje, será hoje. Porém, o Prota ainda estava dormindo. Quando ele acordar, sairá para vir cumprimentar todos. Ouvindo isso, os figurantes ficam mais bolados ainda. Já era quase meio-dia, e o Lorde da cidade estava dormindo sem ligar para eles. Com certeza ele não se importa com eles, que decepção. Então, o Prota aparece repetindo, decepção? Estamos tentando recrutar talentos. O que importa era a força. Se querem se juntar à cidade da chama marcial, terão que tolerar as regras da cidade. Era tudo sobre seguirem ordens, e não agirem de acordo com seus próprios pensamentos. O Prota manda a loirinha e seu discípulo serem responsáveis por coordenarem as inscrições e a papelada. Todos os que estiverem para o recrutamento devem formar uma fila corretamente. Qualquer pessoa que furar fila ou quebrar as regras será desqualificada. O primeiro figurante diz que está lá para ser recrutado. E avaliando o Prota diz, um grande mestre marcial de 3 estrelas? Nada mal. E manda o cara seguir em frente e se registrar, deixando o cara incrédulo pensando em como ele percebeu o nível de cultivo dele. Enquanto a loirinha diz que tudo estava certo, ele pode pegar as recompensas. E quando o maluco confere, fica abismado. Era realmente o que eles tinham prometido, pedras primordiais, pílulas e armas Chuan. Então, ao se acalmar, ele pergunta o que deve fazer agora? E a loirinha diz que tanto faz. Ele só tinha que fazer o registro. E pelo próximo mês, ele não pode sair da cidade da chama marcial sem ser por ordens do Prota, ou será executado. Ele deve encontrar um local qualquer para ficar dentro da cidade temporariamente. Quando o momento chegar, o Prota abrirá campos de treinamento exclusivos para eles cultivarem. Enquanto chama pelo próximo, vemos que os figurantes já estão com a maldade de roubar nosso Prota, dizendo que seria muito fácil ser enganado se eles recrutassem talentos dessa forma. Tinha tantas pessoas. Como eles iriam saber se só pegassem as recompensas e fugissem? Enquanto discutem, o Prota pensa que, apesar de a cidade ser grande, sua detecção universal cobre a área por completo. Qualquer pessoa que pegasse os itens e tentasse fugir era caixão e vela preta. Já na guilda mercante, o velhote entrega uma carta do nosso Prota. E quando a loirinha número 2 lê, era sobre ele querer comprar armas Shun de 1º e 2º grau e pílulas em grande volume. Ele definitivamente irá usar para recrutar soldados. O velho diz que estava realmente com medo de que não conseguiriam igualar mesmo com todos esses investimentos. Já foi dado ao Prota 100 itens do 4º grau. Por que o velho está se preocupando com isso agora? De qualquer forma, o Prota está comprando os itens a um preço alto. Não é um negócio ruim. Se não ajudarem o Prota agora e ele for morto, então realmente iriam perder uma enorme quantidade de investimento. De qualquer forma, ela tinha altas expectativas em relação a ele. Ouvindo isso, o velho pergunta se ela está falando sobre a situação com a família Zou. Ela diz que, apesar das notícias de que algo aconteceu com a família Zou ainda não terem chegado ao Império da Chama do Crepúsculo, as forças que ainda estão na cidade da Chama Marcial já os informaram. Eles apenas não sabem quem foram os culpados. Apesar de não ter certeza, sua intuição diz que era coisa do nosso Prota. O velho duvida, dizendo que eles sabem a extensão das habilidades do Prota, mas ela não estava superestimando ele demais? Ela nem responde o velhote e manda ele ajeitar tudo para enviar logo para o Prota. Outra que já está apaixonadinha. Já na casa do Prota, a loirinha diz que eles recrutaram em torno de 300 pessoas no primeiro dia, incluindo 2 lordes marciais. Entretanto, eles estão sem estoque de equipamentos e pílulas. E não conseguiram financiar o recrutamento do outro dia. O Prota diz que não se preocupem, ele já enviou uma carta à Casa dos 1000 Tesouros e a guilda mercante te animam para comprar ambos. Então ele diz, o ancião já está aqui, assustando alguém atrás da porta. O careca entra elogiando a ótima habilidade de percepção do Prota. Nem o comandante ruivo percebeu sua chegada.
Vendo o caldeirão dos 5 elementos, ele grita. O Prota tinha realmente empacotado os malucos da família Zou. Todo debochado, o Prota pergunta, qual é a grande surpresa? O velhote careca ri e diz que ele realmente está tentando levá-lo para o mau caminho. Ele pondera em pensamento que o Proto deixou ver o caldeirão dos 5 elementos de propósito, indiretamente dizendo-lhe que roubou os itens da família Zou e matou. Se o cara providenciar recursos, estará ficando do lado dele, ofendendo a família Zou no processo. O Prota diz que a Casa dos Mil Tesouros é líder em comércio, um dos grandes poderes no continente. Por que eles teriam medo da família Zou? O careca diz que não tem medo da família Zou. Mas seu poder apenas se estende até o Império da Chama do Crepúsculo. Ele não pode comparar um império a uma família de forma alguma. Se a filial do Império da Chama do Crepúsculo for as ruínas em função da família Zou, como ele vai encarar seus supervisores? O rei do deboche diz, então é só procurar por Ilvenbo. Dizendo a ele que foi destruído devido ao Prota. Com certeza ele não irá culpá-lo. Ele talvez até ganhe uma promoção se tiver sorte. O velho diz que trouxe praticamente todos os bens que a Casa dos Mil Tesouros tinha do que foi pedido. No total, são mais de 700 pílulas de primeiro e segundo grau, e mais de 100 armas Chuan. E comenta sobre a força que a cidade vai ter se continuar recrutando assim. O poder de batalha de alto nível pode acabar não sendo aquelas coisas, mas ele irá acabar com um dos batalhões de baixo nível mais fortes do Império da Chama do Crepúsculo. Agradecendo, o Prota diz, por favor, continue ajudando quando eu estiver em batalha com o Império da Chama do Crepúsculo. O careca lamenta, seria melhor não comprar em briga entre si. Ele observa que o Prota está recrutando pessoas de forma tão generosa. Será que ele não tem medo de que peguem as recompensas e o larguem? Aproveitando a deixa, ele diz que é claro que tem medo, e o chama para dar uma volta com ele. Fora da cidade da chama marcial, os figurantes riam. Eles fugiram tranquilamente. O Lorde da cidade foi muito fácil de enganar. O figurante conseguiu uma arma Shun de 2 estrelas, 10 pílulas de terceiro grau e 100 pedras primordiais de alto nível. O Lorde dessa cidade é idiota, isso é um absurdo. Idiota, e definitivamente um riquinho arrogante. Amanhã ele corta seu cabelo, muda seu nome e volta para buscar mais coisas. O outro concorda, vê ele vai ficar rico. Mas aparecendo no meio deles todo engraçadinho, o Prota diz, que plano bom, como não pensei nisso. Todos se assustam e se afastam dele. O plano deles era até bom, mas teriam que estar vivos para gastar. Mesmo com a cara de mal do Prota, os figurantes riem. Ele estava sozinho tentando bloquear o caminho, que piada. O Prota diz, vocês pegaram tantas coisas dele, mas estão saindo sem nem ao menos darem tchau? Que sacanagem. Todos pulam junto para matar o Prota, dizendo, pegou as coisas dele porque ele foi um burrão. E nessa hora, como uma princesa, o Prota grita por socorro, para o ancião carequinha vir o salvar. Então o velho percebe qual era o plano do Prota quando o convidou para passear. O miserável era um gênio. Com muita raiva por ser mais uma vez enganado pelo Prota, o careca já vai para cima dos figurantes. Um deles grita, era uma emboscada. E outro diz, ele tem um assistente. E outro nota que era o ancião da Casa dos Mil Tesouros. O careca percebendo, eles pensam que está ligada à cidade da chama marcial. E se esse mal entendido espalhar, as grandes famílias não vão o perdoar. E percebe que essa é a razão pela qual o Prota o arrastou para isso. Rindo de raiva, ele percebe que não tem como sair dessa agora. Então já sabemos o que acontecerá. Esses ladrões de merda que são uma vergonha para todos os artistas marciais. Nenhum deles vai sobreviver. E já usa uma técnica. Já que está envolvido nisso, ele deve ir até o fim agora. E matar esses canalhas e depois ficar bem longe do Prota. No futuro, ele ficará bem se não cair mais nos truques do pirralho. Então todos os figurantes perdem a cabeça de uma única vez. O Prota rindo diz, como esperado, o careca é muito forte e comprometido. Se não fosse pela ajuda, ele seria enterrado ali. E então, roubando todos os anéis dos figurantes, ele diz que a Casa dos Mil Tesouros era bem rica, e essas coisas insignificantes podia ficar com ele. O careca diz que ele só está sendo modesto. Ele até pode matar 2 reis marciais da família Zou com facilidade. Esses desgraçados jamais conseguiriam enfrentá-lo. E fugindo do Prota, ele diz, o gerente Shu deve ter saído para lidar com alguns problemas pessoais, então ele tem muito o que cuidar na Casa dos Mil Tesouros. Tenha cuidado em sua jornada, ancião. O Prota, para espalhar a notícia, disse usando uma técnica que cobriu toda a cidade. No segundo dia, fora dos limites da cidade, encontramos a residência do Lorde. Todos viram os mortos do último dia. Quem diria que a Casa dos Mil Tesouros está apoiando a cidade da chama marcial? Não é à toa que eles prosperam tanto, disse um figurante. Para muitos, a cidade da chama marcial parece ser apenas um mero brinquedo nas mãos da Casa dos Mil Tesouros, disse outro. Será que a Casa dos Mil Tesouros está tentando formar um exército? Mas por que escolheriam a cidade da chama marcial para isso? Questionou o terceiro. Essa é uma questão que poucos poderiam compreender. O importante é que ele mantenha o foco no que precisa ser feito, para não morrer também e acabar pendurado. Enquanto as fofocas rolavam, os alquimistas chegam passando pela multidão. O pai do Prota aparece para cumprimentar os 2 alquimistas.
Vendo isso, mais uma rodada de fofocas começa. Afinal, esses eram todos alquimistas, e 2 deles são os famosos alquimistas de 4º grau. Então uma correria para se inscrever começa. Já dentro da residência, o Prota expressa seus agradecimentos por virem quando a cidade da chama marcial precisa tanto. Mas o alquimista diz que ele está sendo modesto. A cidade da chama marcial também faz parte do país. E, como alquimistas desta nação, seu dever é auxiliar como puderem. Então, assim que recebeu a carta, ele reuniu algumas pessoas e partiram imediatamente. O Prota diz que estão com falta de pílulas e armas Chuan. Então, ele construiu uma réplica da torre de refinamento, usada pela Associação dos Alquimistas. Aquele alquimista figurante que sempre duvida do Prota diz que a torre da Associação de Alquimistas tem matrizes preparadas para os mestres de qualquer geração e salas especializadas para refinamento. Ela foi feita especificamente para alquimistas. Como o Prota construiu umas pressas, ele tem medo de que seja muito simples. Por que ele não lhe informam sua demanda? E eles refinam na capital e arrumam alguém para trazer até ele. O mestre da torre já corta o cara dizendo que se o Prota pediu que viessem, ele deve ter algo em mente, o velho já sabe das coisas. Afinal, a chave para o sucesso do refinamento são suas habilidades, enquanto os fatores externos são apenas seu suporte. Vir de longe e receber conselhos do rei delas, vai ser melhor do que estando lá na associação. E o cara pede desculpas por sempre falar merda. O Prota os tranquiliza. Mesmo que tenha construído a torre em 3 dias, tem certeza de que não será pior do que a da Associação de Alquimistas. Seu único medo é que uma vez que testarem sua torre, não queiram mais ir embora. Os 3 alquimistas pensam que já é um milagre que ele tenha finalizado uma torre de refinamento de pílulas em 3 dias. Como seria melhor do que a da Associação de Alquimistas? Então, brincando, o Prota pede que todos eles cheguem mais perto para ver. Só que a torre era muito feia e fez os 3 ficarem sem jeito, nunca que essa torre seria melhor que a da Associação. Ele pelo menos podia ter feito o exterior parecer melhor para lhes dar uma paz de espírito. Enquanto o Prota dá as boas-vindas à sua torre e refinamento, os caras estão xingando ele em pensamentos. O primeiro que entrou já ficou incrédulo, era um espaço independente. Ele viu muitos como este antes, mas um espaço tão vasto com características espirituais assim. Só pode ser encontrado nas residências dos lendários anciãos imortais. O Prota diz que este é o interior de um dos seus preciosos tesouros. Não apenas a energia espiritual aqui é intensa, mas também está impregnada de um poder misterioso extremamente benéfico para a cultivação do poder de alma. O velho já fica louco, era o que ele imaginava. Pois podia sentir seu poder de alma se restaurando. Até sua exaustão sumiu, deixando totalmente renovado. Mandando todos o seguirem, o Prota caminha pelo espaço, e quando todos chegam à frente exclamam. Várias pequenas ilhas flutuavam com árvores místicas muito impressionantes. O Prota colocou o monumento do Deus do mundo dentro desta torre de forma que ele pudesse manipulá-lo à sua vontade. Lá dentro, sua vontade era a lei, literalmente como sempre digo, o rei de tudo. E fala que esta é a área de refinamento que ele preparou para eles. Ao pisarem na ilha com a árvore dourada, os 2 alquimistas de 4º grau exclamam. O mais escandaloso grita que esta é a grande matriz Yang de origem mística. Os rumores dizem que apenas com dezenas de milhares de pedras primordiais de alto nível é possível configurar esta matriz. O Prota diz que ele é muito perspicaz. Esta é apenas uma versão reduzida da grande matriz Yang de origem mística. Esta matriz não precisa de pedras primordiais, pois ela absorve energia das montanhas e rios. Este lugar é chamado como Montanha da Árvore da Vida. E olhando para essa árvore divinamente mística e bela, se pergunta que tipo de relíquia pode conter um espaço como este e ainda fornecer energia para refinamento? Isto está além de qualquer coisa ou artefatos Chuan. Era o dispositivo que o Prota adquiriu no leilão. Seu poder é tão grande que permite ao alquimista preservar sua energia. O Prota explica que configurou uma matriz de absorção da alma fora do mecanismo para que possa utilizar continuamente Ki primordial neste lugar para ativar as matrizes. Qualquer excesso é direcionado à montanha para ampliar a eficiência do refinamento. O Prota pensa que precisa aumentar rapidamente a força dos habitantes da cidade da chama marcial. E diz que vai lhes conceder acesso ilimitado aos seus recursos. E entrega fórmulas e os componentes das pílulas que ele necessita imediatamente. E pede, por favor, auxílio na gestão deste local, aos alquimistas de 4º rank. Ele estava de boa, quando sente algo e exclama. E pede que os 2 o sigam. Eles passam por um túnel na caverna a toda velocidade, parecia ser algo muito importante. E chegam a um lugar onde vemos Jimen flutuando em uma matriz energética azul. O comandante Jimen continua desacordado. Perguntou ao alquimista, sendo que era óbvio. A pílula do pôr do sol dourado de rank 6 pode salvá-lo, mas sua cultivação decairá se a usar. É por isso que estava aguardando até o momento. A matriz da alma dos 9 dragões que pedi para o servo Jiahong obter já está pronta. Todo o QI em um raio de 500 km será continuamente direcionado para esta torre. Portanto, usando a própria torre como uma antena, a energia captada vai para a Montanha da Árvore da Vida. O núcleo da matriz de absorção dos 9 dragões está justamente abaixo desta montanha, então podem focar todo o seu QI neste lugar. Ele também configurou uma grande matriz de força vital natural. Ela serve para estabilizar a energia vital de Jimen.
Ele estará seguro enquanto a energia da alma continuar circulando ali, mesmo que por anos. Com isso eles podem usar a pílula sem o mesmo perder cultivo. O velho pergunta incrédulo se isso era verdade, e o prota simplesmente confirma. O prota diz para que os dois mantenham o foco. Quando ele iniciar o processo de canalizar a energia para o corpo de Jimen, se por acaso ele ficar sem energia, eles devem o ajudar. Eles confirmam e se preparam. Então o prota caminha pela mística matriz até Jimen. Ele tira a pílula do pôr do sol de rank 6 e a engole. Logo uma flor de energia se materializa, e ele grita a força vital da natureza, venham das vidas infinitas. Com um selo de mão, a flor enfolhe Jimen, e começa a florescer. Ativando a técnica empoderamento da energia Yuan. Logo a flor se abre e vemos um Jimen gordão, em dúvida. Foque no seu Danti e concentre-se em fusionar as duas energias em uma só, purificando a energia vital. Disse o prota para chamar sua atenção. Ele cai em posição de cultivo e começa a meditar, seguindo as ordens do prota. Que diz que esta energia vital é a base de toda a vitalidade. O treinamento na intenção da espada flor de pêssego vai se beneficiar também. Os alquimistas ouvindo isso, percebem a boa chance e começam a meditar também. E após um tempo absorvendo a energia, Jimen se levanta cheio de energia, que refletia em seus olhos. Os alquimistas exclamam quando conseguem romper um nível em seus cultivos também. O prota brinca falando que um deles é um grande mestre marcial de 4 estrelas e o outro é um grande mestre de 7 estrelas. Os são mais poderosos do que ele. Que tal se juntarem à sua facção? E parabeniza Jimen que finalmente atingiu o nível de Lorde Marcial de 5 estrelas. Os alquimistas não respondem à piada do prota e dizem que Jimen era incrível, seu cultivo subiu muito em tão pouco tempo. Jimen diz que isso se aplicava aos dois também. Os três se encaram com convicção, como se entrassem em um acordo. E então presta referência ao rei do deboche que era a causa do rápido fortalecimento deles. Enquanto passavam esse momento feliz, o prota mais uma vez sente algo, assustando eles que perguntam o que o ouve. Fazendo um sinal de mão, o prota apenas brinca dizendo que tem alguém muito animado lá fora, e deixa o lugar por conta dos alquimistas, e diz para Jimen o seguir. Então, como um jutsu de invocação, toda a turminha aparece na frente da casa. Enquanto o comandante ruivo pergunta sobre os ferimentos de Jimen, que responde que o prota o curou. O cara diz que estava ali para se registrar. E pergunta do que eles estavam com medo. Coçando a cabeça todo debochado ele pergunta se por acaso eles estavam voltando atrás com suas palavras. O comandante ruivo diz que, na verdade, a presença desse homem é tão imponente quanto a dele. Se chegar a um confronto, pode ser que ele saia vitorioso. A deusa ruivinha pergunta por que ele deseja se aliar à cidade da chama marcial sendo tão forte. O pai diz que pode ser alguém grande do exterior querendo infiltrar-se e causar desordem. O prota nem liga para eles e diz que obviamente, o cara é bem-vindo. Um rei marcial de 9 estrelas. É justamente o que precisam na cidade. Ouvindo o nível de cultivo do cara, os figurantes na fila vão à loucura, pelo jeito eles estavam certos já que um rei marcial veio se inscrever também. O cara diz seu nome, seu cultivo e pergunta sobre os pagamentos, e pede que o lorde da cidade venha falar com ele. Dizendo que era o líder da cidade o prota pergunta. O que ele deseja? Em vez de responder, o cara fica em dúvida sobre o líder da cidade ser um garoto de apenas 15 anos. Ele olha para ver se não eram piada, e como ninguém disse nada, aceita. Então ele diz que se um lorde marcial se alia, ele recebe uma arma Shun de 3º rank, 10 pílulas de 4º grau e 10.000 pedras primordiais de alta qualidade. Então, o que ele deseja é uma arma Shun de 4º rank, 10 pílulas de 5º grau e 100.000 pedras primordiais de alta qualidade. Essa solicitação faz todos pensar que armas Shun de 4º rank, pílulas de 5º grau e 100.000 pedras primordiais de alta qualidade são verdadeiros tesouros. Mas para um rei marcial de 9 estrelas, com tal magnitude de poder, é justificável que ele faça tal requisição. O prota diz que o pedido é aceitável, mas as pílulas de 5º grau são um tanto escassas. Qual pílula especificamente ele está buscando? Era a pílula luminosa ilimitada Yuan, e ele exige que todas as 10 sejam dela. Enquanto o prota fica em silêncio calculando sobre a solicitação dele. O cara tem a coragem de dizer que se ele não está familiarizado com ela, basta informar a quem estão financiando tudo. Se o prota entregar 10 dessas pílulas, ele se juntar à cidade da chama marcial sem hesitação, deixando de lado as armas e as pedras. O prota contempla sobre a complexidade da pílula, bem como as poucas pessoas capazes de refinar essa pílula, parece que o cara veio até ele devido ao poder da casa dos 1000 tesouros. Então para verificar o cara ele usa sua técnica mental, fazendo o cara exclamar, enquanto ergue um escudo de energia. Ele debocha do prota dizendo que um mero mestre marcial, quer checar ele com detecção universal, vai sonhando. Mas então ele exclama assustado quando vê que algo estava errado. Ele grita quando percebe que suas defesas mentais foram quebradas na hora. Ele se assusta ao perceber que o prota era um alquimista de 4º nível. Como pode ter tal habilidade sendo tão jovem? O prota não liga para ele e diz que não possuem essas pílulas, mas tem algo diferente para oferecer. Se virando o cara que só está interessado nessas pílulas. E não quer perder tempo se não for isso. Vendo isso o prota diz que não tem essas pílulas, mas há alguns anos. Ele encontrou uma técnica notável em uma aventura. Conhecida como o pergaminho da quebra lunar. Fazendo o maluco parar assustado quando ouviu o nome da técnica.
O vídeo vai ficando por aqui, curta e se inscreva para próximas partes, ativa o sininho para ser notificado. Bye!